Já vou começar falando que acertei tudo, tá? Salve galera, tudo beleza? Eu sou o Nil Ferreira, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E agora vamos falar sobre o final da rodada 2 das oitavas da Copa do Brasil. É como eu disse no começo aqui, acertei tudo, tá? Todo mundo que eu falei que ia passar, passou, sem nenhuma surpresa. Talvez algumas dificuldades e alguns resultados que espantaram. O Juventude com o Atlético Mineiro, eu achei que o Atlético passava um pouco mais fácil. Acabou sofrendo mais do que precisava sofrer, ganhou de 1-0 e já tá nas quartas. O Remo com o Santos, para mim, é a mesma coisa, tá? Embora o Santos não venha numa boa fase, eu imaginei que o Santos ia ter um pouquinho mais de facilidade para passar. Ou que pelo menos sofria um pouco menos, né? Aí o Remo teve um expulso, o Neymar conseguiu brilhar num passe ali, depois deu toda aquela polêmica, talvez eu faça um vídeo sobre, mas acabou dando o Santos. O Cruzeiro com a Chape deu o esperado, né, cara? O Cruzeiro tá numa ótima fase, sinceramente, candidato ao título. E vai se reforçar mais ainda, né? Eu acho que se os cruzamentos ali do sorteio não anteciparem isso, eu chutaria um Palmeiras e Cruzeiro na final, tá? Apesar que tem o Grêmio que é muito copeiro, né, cara? Tem até o estigma lá do Imortal por conta disso. Então o Cruzeiro fez 2-0 na Chapecoense, a Chape que também teve um expulso, né, igual o Remo. O Grêmio com o Mirassol. O Mirassol, embora não esteja numa fase tão boa assim, tá se recuperando, mas o Grêmio é time grande, né, cara? Não tem jeito, fez valer o peso da camisa e passou. Depois tivemos Fluminense e Vasco da Gama, que sinceramente me espantou um pouco. Me espantou a apatia do Fluminense, o Fluminense com muito pouca vontade, parece que não queria ganhar, né? Meio morto, assim, pô, se der, deu, se não der, beleza. E o Vasco entrou no sangue de ganhar, né? O Vasco entrou com vontade no jogo e acabou ganhando por 3-1. Fortaleza e Palmeiras, eu imaginava que o Palmeiras não fosse ganhar tão fácil porque o Palmeiras começou poupando muita gente. O Palmeiras vem poupando jogadores porque o Flamengo não tá na Copa do Brasil. Então, se o Palmeiras cansa elenco na Copa do Brasil, ainda tem Libertadores e Brasileiro. Né? Então, como o Flamengo não tá na Copa do Brasil, o Palmeiras poupou um pouco de jogadores para poder ter fôlego no Brasileiro, que fica assim, cara. Um fala que não se importa com o outro, um quer pagar de ser maior que o outro, mas a real é que Palmeiras e Flamengo ficam um de olho no outro. Eu até falei no vídeo do Fecha o Gol, a CBF colocou Palmeiras e Flamengo com exatamente as mesmas partidas no final do Brasileiro. Eu não vou lembrar agora os jogos, acho que é a Chape e mais alguém. Eu não vou lembrar. Mas, tipo assim, na antepenúltima, Flamengo pega Palmeiras. Aí na penúltima e na última, eles vão pegar os mesmos times, tá ligado? É porque a CBF já imaginava que ia ficar entre os dois, né? A fita é que é assim: o Palmeiras poupou por causa de Flamengo. Aí no segundo tempo colocou o time titular. Então, assim, no começo você vê que o Palmeiras tomou um calor que não precisava ter tomado, né? Que não tomaria normalmente. O Fortaleza veio com muita vontade de jogo, muita dignidade de jogo, para falar a real, e muito organizado. E o Carlos Miguel falhou outra vez. A gente tem que pontuar isso. O Carlos Miguel falhou mais uma vez. É a segunda partida importante seguida que ele falha. Mas por fim acabou 3-2, né? O Palmeiras no segundo tempo, aí, ali nos 25 minutos do segundo tempo, colocou os titulares e acabou ficando 3-2 por conta dessa falha aí do Carlos Miguel. Mas passou o Palmeiras, tinha feito 3-0 no primeiro jogo, sem surpresa. Quem me surpreendeu foi o Vitória, cara. Até disse que o Vitória estava um pouco melhor aí que o Atlético Paraná, que eu achava que uma leve vantagem para eles por estar em casa, mas os caras foram lá e colocaram 4-0, velho. Caralho, que jogaço, velho. 4-0 pro Vitória, passou o Vitória sobre o Atlético Paraná, e então eles estão nas quartas de final também. E o Corinthians? Vocês vão lembrar que eu disse que que não que não ia me estranhar, e eu falei em vários grupos, inclusive,
que não ia me estranhar se não viesse, se viesse uma vitória estilo Corinthians mesmo, sabe? Porque aquela vitória estilo Corinthians, que é aquela 2-0 sofrido e para pênalti. Iguala o placar e vai para pênalti. Porém, teve uma saída de bola errada. A defesa do Corinthians moscou demais naquela saída de bola, né? Tava 1-0 pro Corinthians. Deu uma bela moscada na saída de bola, saiu um chutão nada a ver que eles deram lá. O Inter empatou o jogo. Mais pra frente o Corinthians ainda tentou ir pro abafa, fez o 2-1, mas daí não deu tempo, não virou. Uma arbitragem aloprada para os dois lados. Eu não vou dizer que o árbitro teve algum erro capital, assim, um erro que resolvesse esse jogo, mas errou. A arbitragem não foi boa, não, mas ela errou para os dois lados. É o que eu falo sempre, cara. Eu não acredito que a arbitragem no Brasil ela seja tendenciosa, que ela roube. É óbvio que você tá lá, tá lá jogando Chapecoense e Flamengo no Maracanã, a arbitragem, se ela ficar na dúvida, ela vai favorecer o Flamengo. Porque ela sempre vai favorecer o grande na dúvida, né? E rezar pro VAR arrumar. Mas falar que a arbitragem no Brasil rouba para A ou B, né? Esse discurso do Flamengo aí de que o Palmeiras está sendo beneficiado, a real é que a arbitragem no Brasil ela é ruim. Ela não escolhe um. Ela é ruim. E tanto que essa pressão que o Flamengo faz, ele faz porque ele sabe que funciona. O cara, por ser ruim, ele acaba roubando pro Palmeiras, por exemplo. Aí o Flamengo vai lá e faz toda aquela campanha, toda aquela choradeira. O próximo árbitro entra pressionado e vai errar a favor do Flamengo. Então fica uma batalha de narrativa. Ano passado o Palmeiras moscou nisso, o Flamengo começou a fazer essa campanha aí. E o Flamengo acabou ganhando no grito. É óbvio que não dá para esconder o fato de que o Palmeiras morreu no final do ano. Faltou elenco, faltou jogador qualificado para repor o time. E aí o Flamengo acabou passando, porque tem mais elenco que o Palmeiras, né? Tinha pelo menos. Que hoje, sinceramente, não é loucura nem dizer que o Palmeiras está com um elenco melhor que o do Flamengo. Até por isso que o Flamengo tá cometendo umas loucuras lá no campeonato, no mercado. Mas o fato é isso, cara. O Palmeiras perdeu o campeonato porque perdeu na narrativa e perdeu no elenco. Eu acredito que esse ano todos esses investimentos, até a tentativa do Danilo foi por isso. Eu acredito que nos próximos anos vai ficar isso, né? Todo ano é sempre Palmeiras, Flamengo e mais alguém que se destaca aí, normalmente por doping financeiro. Eu espero que o Cruzeiro não seja isso, que venha uma gestão da hora. Tem um papo aí de que a família Lamáquia, né, a família da Leila Pereira, vá comprar o Vasco, para o Vasco ficar grande. Eu torço muito que o Palmeiras tenha uma ótima gestão após a saída da Leila, que o Palmeiras já não depende mais de Crefisa, de fã, e já é um time muito estruturado. E que a Leila faça mesmo o Vasco ficar um time grande, um time forte aí, porque isso é bom para todo mundo, cara, até pro torcedor. Entende? Imagina, um campeonato melhor vendido, com melhores estruturas, acho que fica bom para todo mundo. Então, o final do rolê é isso. Tá ficando melhor para todo mundo, os times se estruturando, mas ainda esse ano ainda será entre Palmeiras e Flamengo. Talvez o Cruzeiro figure ali. E como eu disse, eu torço para que não seja só uma onda, para que o Cruzeiro tenha vindo para ficar mesmo entre os times de destaque. Bom, essa foi minha análise aí da segunda rodada, deu uma devagada também, né? Da segunda rodada das oitavas da Copa do Brasil. Logo rola o sorteio para as quartas de final. E aí eu volto aqui para comentar novamente. Me diz o que você achou, se você acertou os jogos, se alguma coisa saiu diferente do que você pensou e o que você acha das outras coisas que eu comentei, beleza? Curte, compartilha, hype o vídeo, chama a galera aqui pro debate e é nóis, valeu!